Sem mais delongas, eu quero dar sequência. Nós estamos aqui durante o mês, nós estamos em julho, né? Então nós ficamos junho e julho agora estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, sem dúvida nenhuma, é a carta mais completa do Novo Testamento. E é possível apresentar o plano de salvação só lendo Romanos. Então eu já falei isso aqui outras vezes, mas vou falar porque tem gente nova. Muitos teólogos da história, pessoas importantes para o cristianismo durante a história, se converteram lendo essa carta. Então é uma carta que ela faz toda a diferença. E eu estou sendo muito edificado, espero que você também esteja sendo. Só fazendo uma recapitulação, nós começamos a série falando sobre a situação dos gentios, todos aqueles que não são judeus. E a palavra de Deus diz ali no livro de Romanos que todos estavam arruinados, vivendo uma vida de pecado, entregue às suas próprias paixões e às suas próprias vontades. Depois nós aprendemos também que não era só o caso dos gentios, os moralistas judeus também estavam na mesma situação. E depois aprendemos também que os judeus religiosos também estavam na mesma situação. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi essa a notícia que o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro nos seus 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. Então, uma vez dito isso, o desespero bate. E agora? Não tem jeito para ninguém. Eu achava que se eu fizesse certinho, fosse na igreja, eu ia ser uma pessoa que ia agradar a Deus. Se eu estivesse andando com a minha vida moral em dia, fugindo dos pecados diários, tal, eu ia conseguir agradar a Deus. Só que essa epístola mostra para nós que, ainda que nós conseguíssemos fazer, de alguma forma, coisas boas, na essência, nós sempre seríamos ruins. Então, o apóstolo Paulo então apresenta a solução de Deus. Ele fala assim: olha, fica tranquilo, porque Deus já resolveu o problema. E Ele providenciou para nós, vinda do céu, uma provisão de Deus para resolver o problema dos nossos pecados. E o nome dele é Jesus Cristo, enviado de Deus, o seu Filho amado. Jesus então é enviado na terra para, de uma vez por todas, aniquilar o pecado e destruir o pecado. E o pecado perdeu a sua força. Com a vinda do Senhor Jesus, o pecado então perde a sua força, e agora todos nós podemos vencer o pecado e sobressair contra o pecado. E aprendemos sobre a justificação pela fé. Então ninguém precisa fazer nada para ser salvo, é uma decisão de Deus. Deus olha e Deus decide salvar as pessoas pelos seus meios. Não é os nossos esforços, não é a nossa própria capacidade que adquire isso, mas é um dom gratuito de Deus. Então tudo isso que eu estou falando não é uma invenção minha, nem uma conveniência. Isso é bíblico, tá aí tudo aí na carta aos Romanos. E agora eu quero rapidamente, por conta do tempo, a gente vai para Romanos capítulo 7. O meu foco aqui é o capítulo 8, mas eu quero só dar essa introdução do 7, porque o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre um homem que tenta agradar a Deus usando as suas próprias forças. Então ele está falando, apesar de ele estar falando na primeira pessoa, mas ele está falando do desespero de um homem que quer agradar a Deus de todo jeito, mas ele quer fazer isso na força do braço. Então todos nós temos essa tendência de querer agradar a Deus usando os nossos próprios métodos. Então a igreja tem aquela tendência de passar uma lista para nós de tudo aquilo que a gente não pode fazer, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E nós sempre queremos saber o que pode e o que não pode. Por isso que a gente tem tanta dúvida. Pode fazer tatuagem ou não pode? Pode usar brinco ou não pode? Pode cortar o cabelo ou não pode? Pode fumar maconha ou não pode? Pode fumar cigarro ou não pode? Então as pessoas estão sempre perguntando o que pode e o que não pode. Por quê? Porque isso aponta que elas têm muita dúvida acerca do que pode e do que não pode, e elas, no fundo, elas querem as regrinhas para poderem agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo vai apontar para nós o desespero. Eu vou ler só alguns versículos para a gente poder ir para o capítulo 8, tá? Versículo 14 de Romanos 7, ele diz assim, ó: sabemos que a lei é espiritual,
Porque a gente também falou aqui, nesses dias da série, que qual que é o propósito da lei de Deus? O propósito da lei de Deus é mostrar que nós não somos capazes de obedecer a Deus. Então a lei, ela revela isso, ela destaca isso, ela vai mostrar que eu e você, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade, somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Então ele fala assim: a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Então, ou seja, a lei de Deus é espiritual, a lei é boa, mas eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E isso aconteceu lá no Éden, todo mundo já sabe, foi uma mudança que aconteceu no universo. Todos nós somos afetados direta e indiretamente pelo pecado de Adão. Todos aqueles que nasceram depois de Adão e os que ainda vão nascer. Brinquei aqui também falando sobre as crianças, porque a gente olha para as crianças e acha que as crianças são puro doce, mas toda criança também nasce com o mesmo pecado de Adão, e elas um dia vão precisar ter esse encontro com Deus para ter essa revelação do pecado. Então ela vai precisar ter essa consciência. Se Jesus voltar no período da ignorância dela, que ela não tem consciência ainda, então ela está inserida no plano de salvação. Porém, se ela tiver capacidade já de discernir e não passar por esse processo, por isso que a gente tem aqui do nosso lado aqui um trabalho bem relevante com as crianças, porque nós não queremos apenas que a igreja seja um depósito para colocar as crianças lá para não atrapalhar o culto. Essa não é a nossa filosofia. A criança está aqui do lado sendo ministrada, elas estão entendendo e aprendendo, sementes estão sendo lançadas na vida dela sobre o que é pecado e o que o pecado pode fazer na vida do homem. Então ele fala assim, contudo eu não sou, pois eu fui vendido como escravo para o pecado. Pula para o versículo 18, por favor. Sei que nada de bom habita em mim. Então essa é a revelação que eu tenho. Sei que nada de bom habita em mim. Esse é o homem que quer agradar a Deus, usando seus próprios meios, e ele chega a essa conclusão: poxa, nada de bom habita em mim. Em minha carne. Ou seja, por causa dessa carne, não é a carne aqui matéria, nós estamos falando do velho homem, estamos falando da velha natureza. Então a minha velha natureza é uma natureza corrompida. Nada de bom habita nessa velha natureza. O que o velho Adão mais sabe fazer e o que ele mais gosta de fazer é pecar. O velho Adão é um pecador profissional, ele gosta do pecado, não tem jeito para o velho Adão. Todo mundo que vai precisar se converter vai precisar renunciar ao velho Adão na vida. E aí ele fala assim: porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Então esse é o desejo, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Quem aqui já sofreu com isso? Quer fazer o que é bom, mas não consegue fazer? Quantas pessoas passam por esse drama até hoje? Eu quero fazer o certo, mas quando vou ver eu estou fazendo o errado. Por quê? Porque o velho Adão sempre está me levando para aquela direção. Continua, por favor. 19. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, eu quero lutar com as minhas próprias forças para não fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Mas quando vou ver, estou fazendo de novo. Quando vou ver, estou fazendo de novo. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Não é para você se conformar com isso, mas é para você entender que na força do seu braço, seguindo regrinha, criando mecanismo, você não vai conseguir. Você vai precisar se render a uma lei que eu vou falar daqui a pouquinho. Pula para o versículo 22, por favor. Só para dar contexto, estou lendo isso aqui, tá? No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Porque é assim. No fundo, gente, as pessoas querem Deus. Quase que majoritariamente, as pessoas querem Deus. Só que elas não conseguem. Elas, no fundo, elas têm prazer na lei de Deus. Mas essa força do pecado não deixa elas fazer a vontade de Deus. Continuando, por favor. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Então tem uma outra lei que governa a minha vida. Enquanto eu na minha mente quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo, porque no meu corpo, nos membros do meu corpo, tem uma vontade maior que me puxa para esse lugar, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros.
Então, esse drama que Paulo está relatando é o drama do homem que quer agradar a Deus na força da carne. Ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele quer fazer na força da carne. 24. Miserável homem que sou. A conclusão que ele chega é essa: miserável homem que sou. Eu não aguento mais. Que miserável que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Não consigo, eu não consigo. Eu tento fazer a vontade de Deus, eu tento ficar firme. Eu falo para mim mesmo: eu vou ler minha Bíblia, não consigo. Eu vou orar, não consigo. Eu vou fazer um jejum, não consigo. Por quê? Porque eu estou tentando fazer na força da minha carne, na força do meu braço. É o velho Adão querendo fazer as coisas do novo homem. Não tem como. Então a gente vai aprender agora, 25, só para encerrar. E agora eu vou orar com você, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, essa é a conclusão que ele chega dizendo: eu sou um homem miserável, eu não consigo me libertar disso, e agora eu preciso então me render a uma lei, e é sobre isso que eu quero falar. Romanos capítulo 8, deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de estarmos expostos à tua palavra, que a tua palavra possa penetrar o mais íntimo do nosso ser e transformar o nosso interior. Nós oramos e nós já cremos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, enquanto o capítulo 7 de Romanos fala muito do eu, você pode ver que várias vezes ele vai usar essa expressão: eu não consigo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu. Enquanto o capítulo 7 vai falar do eu, o capítulo 8 não vai mais falar do eu, mas vai falar do Espírito. E agora a gente vai aprender então, baseado no capítulo 8 de Romanos, o que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Pode colocar para mim, por favor. Então ele começa dizendo assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma revelação. Eu falei muito isso no culto da manhã hoje. Gente, repete comigo essa palavra assim, metanoia. Repete de novo, metanoia. Porque eu tenho entendido isso, que se a nossa mente não for transformada para servir a Deus, nós não vamos conseguir servir a Deus do jeito que Ele quer que a gente serve Ele. Então a nossa mente, a metanoia, a gente precisa passar pela transformação da nossa mente, que também está escrito em Romanos capítulo 12. Nós devemos não nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Então nós precisamos ser renovados na mente, pensar de outra forma, pensar como Deus pensa, ter a mente de Cristo, pensar como o Senhor pensa. Então, primeira coisa que Deus fala sobre nós: não há condenação sobre a nossa vida. Então você não precisa andar como se você tivesse carregado de culpa. Você tem que abraçar toda a palavra de Deus. Quando Ele fala que você é justificado pela fé, é isso que Ele está te dando, uma nova posição. Ele não está falando que você é inocente, porque no fundo você sabe que você não é inocente, mas por uma decisão de Deus, Deus diz assim: eu estou justificando você, não baseado no que você fez, não baseado no que você produziu, mas por uma decisão minha eu te justifico, e eu te tenho agora por inocente. Você para mim é um inocente, eu vejo você como justo, então você precisa se enxergar como justo, e não há nenhuma condenação para você. No culto de hoje, por exemplo, o culto de ceia, é um culto muitas vezes, às vezes, para muitas pessoas parece um culto fúnebre, parece um culto de tristeza, porque você olha para os seus pecados e você fica, ai meu Deus, se lamentando. Querido, é muito importante você ter consciência de pecado, ter essa convicção que o apóstolo Paulo teve: miserável homem que sou. É muito importante ter essa convicção, porém, você não pode enxergar da forma que você está se vendo, mas você tem que falar sobre você o que Deus está falando, e a palavra dele está falando: não há condenação para quem já está em Cristo Jesus, ponto, está resolvido, isso é um assunto resolvido. Quem está em Jesus não está debaixo de condenação, e essa é uma decisão de Deus, e ponto final. Ninguém pode apontar para você, ninguém pode te condenar, ninguém pode acusar você de nada. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus, através do Senhor Jesus,
te absolveu e disse: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: nem adianta me condenar, estou em Jesus. Gente, se tem uma coisa que a gente é campeão em fazer, é apontar dedo. A gente gosta de apontar o dedo para os outros. A gente acha que a nossa moralidade é melhor do que a do outro. Não, eu sou, graças a Deus não sou. Gente, isso a gente tem que se libertar disso. Amém? Aí, continuando, versículo 2, por favor. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito. Então o tema da minha palavra hoje é a lei do Espírito. Lei do Espírito. Então, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Então, ou seja, uma lei me libertou de outra lei. Uma lei me libertou de outra lei. Existia uma lei que a Bíblia está falando, que é a lei do pecado e a lei da morte. Que lei é essa? A própria letra da palavra. A Bíblia, o apóstolo Paulo está chamando essa letra aqui de lei do pecado e lei da morte. Por quê? Calma aí, ele defendeu, ele está dizendo no capítulo 7 que a lei de Deus é boa, que a lei de Deus é justa, mas por que a lei é chamada de lei do pecado e lei da morte? Porque toda vez que a gente se debruça diante da lei de Deus, a gente enxerga exatamente isso: quão pecador nós somos e a miséria da nossa vida e quão longe nós estamos de Deus, baseado na lei. Então agora eu preciso me libertar dessa lei para viver a lei do Espírito. Uma lei do Espírito que vai fluir de dentro para fora. Continuando, por favor. Porque aquilo que a lei foi incapaz, então essa lei aqui foi incapaz, é o que a Bíblia está falando, não sou eu que estou falando. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Ou seja, por que a lei foi incapaz de fazer? Porque não tem como consertar o velho Adão, não tem como consertar o velho homem. Então a lei de Deus é perfeita, o problema está no Adão caído. Então o Adão, enfraquecido pela carne, agora não consegue obedecer à lei de Deus. Então ele fala assim, aí o que Deus faz? Enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, semelhança, não pecador. Jesus veio nessa terra e sem pecado peregrinou por essa terra, porque precisava ser esse cordeiro perfeito de Deus, como oferta pelo pecado. Então Jesus foi o quê? Jesus foi uma oferta de Deus para o pecado. Deus ofertou Jesus. Para quê? Assim condenou o pecado na carne. Continua, o 4. Para que Deus ofertou Jesus? Para isso aqui, ó. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Então, ou seja, Deus precisava enviar Jesus para satisfazer as justas exigências da lei. Por isso que Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, e Deus entrega Jesus para cumprir toda a lei e para suprir todas as exigências que a lei fazia, para poder salvar a gente pelo mérito legal. O próprio Deus respeitou a lei para poder salvar a gente. E aí a Bíblia fala assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui eu quero começar a minha palavra falando sobre essa nova lei do Espírito que vigora na vida do crente. Então, todo crente em Jesus, que encontrou Jesus, que foi encontrado por Jesus, ele recebe um presente de Deus gratuito. O próprio Jesus falou isso. Ele falou assim, ó: quando eu for levado e voltar para o Pai de novo, eu vou enviar um substituto, eu vou enviar um consolador. Vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou enviar alguém que vai ajudar vocês, que vai caminhar com vocês. Então todo crente recebe o Espírito Santo. Abrindo um parênteses bem grande, muitas vezes tem muitos crentes que não entenderam essa realidade até hoje, por vários ensinamentos equivocados. Porque a igreja por muito tempo ensinou que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Então se eu não falo em línguas, eu não tenho Espírito Santo. E aí a pessoa fica com aquela marca na vida.
Puxa vida, como eu queria ter o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Só o outro que tem o Espírito Santo. Eu não tenho, porque eu não falo em línguas ainda. E quantos crentes estão vivendo essa realidade hoje? E na verdade, as línguas estranhas, ela não é a única evidência. Ela é uma das evidências. Então é um presente de Deus para todo crente. Todo crente que entregou a vida para Jesus recebeu, como promessa de Deus, o Espírito Santo. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. E uma das finalidades do Espírito Santo qual é? É te ajudar a se relacionar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus por meio do Espírito Santo. E agora nós não estamos mais fundamentados em regrinhas. Em regrinhas daqui, regrinhas dali, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Agora existe uma lei do Espírito, desse Espírito que está morando em mim, fazendo morada em mim, e essa lei é que governa a minha vida. Essa lei é que norteia a minha vida. Então agora, eu, por ser um crente que tem o Espírito Santo, sou automaticamente guiado por esse Espírito. Pelo menos deveria ser assim. Agora, para que isso aconteça, a primeira coisa que você tem que aceitar é a realidade que Deus está morando dentro de você. Se você viver todos os dias como se Deus não estivesse morando em você, você vai viver sempre com um sentimento de culpa. Eu tenho culpa. Não, Deus se afastou de mim. Deus não está se importando comigo. A minha relação com Deus foi abalada. A minha relação com Deus foi machucada. Aí a gente começa a desprezar a presença do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo foi te dado como um presente para que você possa cultivar essa presença. João capítulo 14, versículo 26. Aqui é quando Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo para os seus discípulos. Ele fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então o Espírito Santo em nós, ele tem esse papel importante. Nós vamos aprender aqui em Romanos 8. Tem esse papel super importante na nossa vida. Qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Que todas as coisas são essas, pastor? Todas as coisas que são ligadas à vontade de Deus. O Espírito Santo vai ensinar a gente. Ensinar a gente a fazer a vontade de Deus. Então por isso que a gente tem que desenvolver e cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Tem um escritor muito antigo que teve um livro dele que fez muito sucesso no meio da igreja. Depois as pessoas o acusam, dizem que ele se perdeu um pouco na caminhada, mas o conteúdo dele foi importante para a igreja evangélica. Um livro do Benihim chamado Bom Dia Espírito Santo. E esse livro Bom Dia Espírito Santo, ele fala exatamente dessa proposta de cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Como você se relaciona com o Espírito Santo? Você realmente entende que você tem o Espírito Santo morando e habitando integralmente dentro da sua vida? Você tem essa convicção? Isso é muito importante você ter. Então, partindo desse princípio, vamos lá para o versículo 5 de Romanos. Ainda dentro dessa ideia, esse capítulo, esse próximo versículo vai ensinar para a gente. Diz assim, quem vive segundo a carne, e toda vez que você vê carne, gente, você vai lembrar do velho homem, tá? Toda vez que você escutar a palavra carne, ou ver ela na Bíblia, carne, ela está falando da velha natureza, do velho Adão. Então quem vive segundo a carne tem a mente voltada. Por que a Bíblia sempre está trabalhando a mente, gente? Porque é uma mentalidade, é uma metanoia. Se você não entender que você não é mais o velho homem, você agora é o novo homem, nascido de acordo com a vontade de Deus. Se você não tomar essa decisão na sua vida e passar a assumir essa identidade que o Senhor conquistou para você, fica muito difícil de você caminhar e andar no Espírito. Então ele fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que a carne deseja, gente? O que o nosso velho homem deseja? É normal, não se assuste. O seu velho homem, ele quer fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O velho homem é mais ou menos assim, pensa num carro, e esse carro, você vê um monte de placa assim, vontade de Deus, para a esquerda. Só que esse carro, chamado velho homem, ele só sabe virar para a direita.
Ele só sabe virar para onde Deus não quer que ele vai. Então esse velho homem, ele só quer saber de desagradar a Deus, de não agradar a Deus. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Metanoia, uma realidade espiritual sobre a tua vida. Então você precisa aprender a viver nessa realidade. Eu sou uma nova pessoa, e agora a minha mentalidade precisa mudar. Eu tenho que assumir tudo aquilo que Deus diz a meu respeito. Eu tenho que me posicionar. A nova posição que Deus conquistou para mim, eu tenho que andar nessa posição. Continua, por favor. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Novamente, você percebendo? Mentalidade, diga assim, mentalidade. Gente, é mentalidade. Isso aqui não é coach, não. Tem nada a ver com coach. Isso aqui é Bíblia Sagrada. A Bíblia está falando para nós de uma mentalidade, uma mente transformada, uma mente renovada, um entendimento renovado. Como que a gente vai renovar o nosso entendimento? Como que agora esse novo homem renova o entendimento? Nós precisamos definitivamente ter relacionamento com a palavra de Deus e a vontade de Deus, porque é aqui que a gente vai encontrar a vontade dele. Não baseado na lei, mas naquilo que a igreja neotestamentária deixou de registrado para nós de documento. Continua, por favor. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. Lembra que eu falei? A mentalidade da carne não quer fazer o que Deus quer. Sabe o que a mentalidade da carne quer? Ela quer a Netflix, ela quer ficar deitada no sofá, ela não quer vir no culto, ela não quer saber de nenhum envolvimento com as coisas de Deus. E tudo isso, gente, é um resultado do pecado original, o pecado de Adão. O pecado de Adão, ele mexeu na estrutura e ele mortificou a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, porque quando Deus fez o homem no Éden, como que Deus fez esse homem? Esse homem foi feito para a glória de Deus. Esse homem foi feito para o relacionamento com Deus. Ele foi feito para se relacionar com Deus. Mas por causa do pecado original, essa relação com Deus foi abalada. Essa relação com Deus foi mexida. Então a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Ou seja, não tem como consertar o Adão. Então você não vem, aquela música, tem uma música que a gente gosta de cantar muito, que eu gosto também da música, não vou mentir que eu não gosto, que eu gosto. Só que ela tem um erro teológico, que ela fala assim: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, me ajuda a melhorar. Você não vai melhorar. Fica tranquilo, você não vai melhorar. A palavra de Deus não está tratando de melhorar você. Melhorar é dar dar uma ajeitadinha no feio, sabe? Pegar o feinho ali e dar uma ajeitada nele. Não, a palavra de Deus, ou seja, a lei, ela não vai ajustar o velho homem. Então você precisa passar pela metanoia e você precisa renunciar ao velho homem para viver baseado no novo homem. Ponto. O velho homem, o que eu faço com o velho homem? Eu preciso fazer o funeral dele. Eu preciso fazer o funeral, enterrar definitivamente a minha relação com o velho homem. Continua, por favor, versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Deu para entender? Quem é dominado pela carne não vai conseguir agradar a Deus. Quem quer, dar uma melhoradinha, não vai conseguir agradar a Deus. Quem quer por conta própria tentar dar um jeitinho, não vai agradar a Deus. Ou você se rende definitivamente na lei do Espírito e deixa o Espírito de Deus governar a sua vida, ou você não vai conseguir melhorar baseado nos seus esforços. Os seus esforços não vão poder te ajudar. A vida do Espírito, vamos lá. Romanos 8, do 9 até o 16. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Está falando sobre nós, amém? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Diga assim, habita. Por isso que às vezes a gente fala, Senhor, me visita. Não vai visitar, porque ele já está morando dentro de você. Você que decide, você quer que ele visite ou você quer que ele mora? É uma decisão. Ah, Senhor, me visita aqui nessa noite. Ele não vai visitar você, porque ele já mora em você. Às vezes a gente tem aquela tendência de vai tentar invocar a presença de Deus e a gente fica procurando no além, né? Onde que Deus está? Deus está dentro de você. Uma realidade espiritual está dentro de você. Então fala
olhando para você. Espírito de Deus pode morar aqui. Não tem a canção que fala? Pode morar. A gente canta aquela canção, essa casa, a gente cantando pro templo. Essa casa é sua. Não, é essa casa aqui que é a casa dele. Mora aqui. Pode morar aqui, governa aqui, lidera a minha vida, Espírito de Deus. Então, o domínio mais o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é um fato. Quando a gente recebe a Cristo, a gente recebe o Espírito Santo. Recebe esse selo na nossa vida, que é o penhor da nossa salvação. Então, isso é muito importante. E quem não tem o Espírito Santo ainda não tem a Cristo. É uma realidade. Então, ou seja, o Espírito Santo é um presente para os crentes. Diga assim, é um presente para os crentes. Olha para o seu irmão discretamente e fala assim: tu é crente, meu irmão? Porque quem não é crente não tem esse presente. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Quem ainda não é crente em Jesus não tem esse presente chamado Espírito Santo. Alguém morando e habitando 24 horas, caminhando com você. Isso é um privilégio. Isso é um presente de Deus. Continua, por favor. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Isso aqui é muito forte. Por quê, gente? Porque quando você olha para o seu corpo físico, você olha para a sua vida terrena, a impressão que você tem é que Cristo não está com você em alguns momentos, porque você de vez em quando dá umas mancadinhas, dá umas pisadas na bola. Isso é metanoia. Porque ele está dizendo assim, ó, o corpo de vocês, a velha natureza, às vezes ela quer gritar dentro de vocês mesmo. Às vezes ela quer. Só que vocês não podem acreditar na manifestação dessa velha natureza. Vocês têm que continuar insistindo na nova natureza. Continuar falando o que Deus fala. Por quê? Porque o Espírito está vivo por causa da justiça. Então olha o que aconteceu. Vamos entender o que a Bíblia diz. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz o seguinte. Ela fala que todos nós estávamos mortos no nosso próprio pecado. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo estava morto. Quantos aqui já falaram assim: eu queria que Deus falasse no meu coração? Quem já falou isso? Já usou essa expressão? Deus falar no coração. Essa expressão é uma expressão errada, sabia? Porque Deus não fala no coração. Como, pastor, Deus não fala no coração? Deus não fala no coração do homem. Sempre que Deus se comunicar com o homem, Ele vai se comunicar no espírito do homem e não no coração. Por isso que tem muita gente que pensa que é Deus, toma a decisão pensando que é Deus, porque está ouvindo o coração. Mas o que a Bíblia fala sobre o coração? Que ele é o quê? Enganoso. O coração é enganoso. Então eu olho às vezes para o meu coração, é Deus que está falando comigo. Aí toma uma decisão, arruma um namorado, sai do emprego, não sei o quê. Escuta o coração e se dá mal. Por quê? Porque a gente tem que aprender que essa comunicação com Deus se dá no nosso espírito. E pastor, como saber isso? Então vamos pensar agora. Nós como igreja, nós somos tricotomistas. O que é um tricotomista? Nós acreditamos que a composição do homem é feita assim, ó, corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Essa é a composição do homem. Tem igrejas que acreditam na dicotomia, acham que é só corpo e espírito, mas nós temos todos os fundamentos bíblicos para pensar que é corpo, alma e espírito. Então olha só, quando Deus fez o homem lá no Éden, o que Deus fez? A Bíblia fala que do pó da terra Ele formou o homem, certo? Então Ele vai lá formar aquele homem do pó da terra, e esse pó da terra vai ser transformado na matéria, no corpo humano, na carne do homem. E esse boneco de terra está ali no chão, e aí de repente o que Deus faz? Deus vem e sopra no homem o quê? O espírito. E aí na Bíblia fala que acontece uma transformação naquele momento, e aquele homem se torna uma alma vivente. Uma alma vivente. E agora esse homem é uma alma vivente, feito para um relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia vai mostrar lá no Éden, que Deus vinha todos os dias conversar com o homem. Foi para isso que esse homem fez. Foi feito. Para esse relacionamento com Deus. Por isso que a gente vai aprender que Deus começa no Éden, e Ele vai terminar no Éden. Porque a ideia de Deus é levar todos nós para o jardim de novo. O jardim do relacionamento. Essa é a ideia de Deus. Então, é restaurar a nossa relação com Ele. Então, começou no jardim e vai terminar no jardim
a nossa relação com Deus. Se a gente ler Apocalipse, a gente vai perceber que é exatamente isso que vai acontecer. Só que por causa do pecado, o homem perdeu esse espírito de Deus, que é de Deus. Porque o que a Bíblia fala em Eclesiastes? Quando o homem morre, o que acontece com ele? O corpo dele volta para onde? Para a terra, para o pó. Não é isso que está escrito na Bíblia? O corpo volta para o pó. O espírito volta para quem? Para Deus. E a alma vai ter um destino eterno. Ok? Então olha só. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Se o espírito volta para Deus, significa que o espírito é de Deus. Essa parte. Então o que é o espírito do homem no homem? Pega essa visão aí. O espírito do homem no homem é o elo de comunicação que Deus tem com o homem. É como se fosse um walkie-talkie. Então, o Espírito de Deus é um walkie-talkie que conversa com você. É o walkie-talkie ainda existe aí ou não? Não? Como é que chama hoje? WhatsApp. Eu estou muito antigo, irmão. Walkie-talkie não estou comunicando nada. Mas enfim, você entendeu, né? Então é uma parte em você que é onde Deus vai fazer a transmissão. A parte de Deus, então o espírito do homem é uma parte de Deus em você, que é onde Deus vai se comunicar. Então todos nós, depois do pecado, perdemos essa comunicação. Então a comunicação ficou abalada. Só que na cruz, a comunicação é restaurada. Olha como é que a gente vai ver isso na Bíblia, que interessante. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 e 14, olha só. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. É o que a gente chama de ser vivificado por Deus. Então Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então olha só, nós fomos vivificados nesse espírito que estava morto. Então quando a gente deu a nossa vida para Jesus, esse espírito que estava desconectado de Deus, que tinha perdido a comunicação com Deus, ele é vivificado de novo e agora a gente consegue ter relação com Deus novamente. Isso é muito interessante. Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu pregando na cruz. Põe para mim também, por favor, 1 Coríntios 15, 22. Eu vou ler só esses dois textos. Tem muito texto que vai falar sobre isso, mas eu vou ler só esses dois para poder a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então todo mundo morreu em Adão. A minha relação com Deus foi abalada, morri em Adão. Mas em Cristo eu sou vivificado. E agora a gente ganha a comunicação com Deus de novo. Então o nosso espírito se comunica com Deus. Então Deus vai falar com você, Ele vai falar no teu espírito. Então aprenda isso daí. Porque às vezes você fica pensando que Deus está falando no coração. Pode ser até que Ele esteja falando no espírito, mas só a sua linguagem que está errada. Não, Deus não fala no coração, Deus vai falar no teu espírito. Porque é a parte que Ele se comunica com você é através do seu espírito. Amém? Você está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Volta lá para Romanos de novo, por favor. A gente estava em qual versículo lá? 9. Não, qual versículo? Capítulo 8, versículo. Qual que era o versículo? Põe aí. Acho que era o 10. Então vamos lá. Isso, obrigado. Mas Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Continua, 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente. A gente vai receber também um corpo glorificado. É isso que a Bíblia está mostrando para a gente aqui. Continua, por favor. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Continua. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pelo Espírito, não é? Você não vai fazer isso na força da carne. Você não vai fazer isso obedecendo um monte de regrinha.
Por isso que eu falo, gente, é muito sério isso. Um crente genuíno, ele não precisa de regras. Um crente genuíno não precisa de regras. Eu vi um pastor falando, sabe, a gente não precisa de ninguém para dizer para a gente assim, uma lei, uma regra de não mate. Porque se você tem o Espírito Santo, você não vai matar. Não roube. Se você tem o Espírito Santo, você não vai roubar. Então a lei que rege a nossa vida é a lei do Espírito. Quantos crentes que são crentes só enquanto as pessoas estão vendo eles? O que mais tem na igreja é hipocrisia, muita hipocrisia, muita hipocrisia. Mas se ele pegar um avião e viajar para um lugar onde ninguém vê ele, aí o velho homem aparece. Aí pega a escola, aí pega não sei o que, aí ele vai realmente extravagar a carne dele. Então uma conversão baseada em regras não é uma conversão genuína. Então nós precisamos de verdade ser liderado pelo Espírito de Deus. Então se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Mas vocês vão fazer isso pelo Espírito, confiando no Espírito. Então o Espírito passa a liderar a tua vida. Você não vai ter mais um monte de regrinha, pode ou não pode, pode ou não pode, isso ou não que. Acabou isso na nossa vida. Você não precisa mais ficar perguntando o que pode e o que não pode. Por quê? Porque você tem a habitação de Deus dentro de você. E só o fato de você ficar em dúvida se é ou se não é sinal que está errado. Se a dúvida já surgiu, opa, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque o Espírito de Deus não tem confusão. Ou é ou não é. Aí quer jogar na conta do pastor, né? Se o pastor falar que não é pecado fazer tal coisa, aí o pastor fala, não. Gente, se tem uma coisa que a igreja quer fazer com as pessoas, colocar cabresto nas pessoas. E controlar você, pode ou não pode. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você não consegue pecar mais. Você não consegue pecar mais em paz. Porque o Espírito Santo sempre vai ministrar você de dentro para fora. Você vai escutar a voz de Deus dizendo, não, isso não é para você. Não entre nisso, não faça isso. É a lei do Espírito liderando você. Continua, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que forte isso. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou um filho de Deus, pronto, está decidido. A própria Bíblia vai mostrar que o Espírito de Deus vai testificar isso. Continua, por favor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Isso aqui é muito forte. Esse espírito que nós recebemos não é um espírito para escravizar a gente. Um monte de regrinha, tu pode, não sei o que. Não, agora vocês não precisam mais ter medo nessa relação. Sabe, o medo não existia na terra, mas por causa do pecado o medo passou a existir. Olha só que interessante. Põe para mim, por favor, Gênesis 3:8. Olha onde que aparece o medo a primeira vez na Bíblia. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam porque tinham já pecado. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando, onde está você? O que o homem vai responder? Vamos lá. Eles responderam, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estavam nu, por isso me escondi. Ou seja, gente, quando você vive na carne, você sempre vai ficar com medo de Deus. A sua relação sempre vai ser uma relação de medo. Deus vai punir, Deus vai pesar a mão. Você já viu essa linguagem na igreja? Cuidado, Deus vai pesar a mão na tua vida. Cuidado, olha a mão de Deus pesando aí, tudo. Isso é tão cultural, gente, que a gente pegou desde pequenininho, os nossos pais, e a gente repete isso com os nossos filhos, apresentando para eles um Deus carrasco. Não faz isso que Deus vai te castigar, não faz isso, você vai ver a mão de Deus pesar, não faz isso porque não sei o que, não faz isso. E a gente vai apresentando esse Deus, e a nossa relação com Deus na carne é uma relação de medo. Só que quando a gente tem o Espírito Santo, acabou o medo. O medo foi tirado. Não existe mais medo na nossa relação com Deus. Nós não recebemos o Espírito de Deus para novamente ficar escravizado pelo medo. É o que a Bíblia está dizendo.
Volta lá para mim, por favor. E se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, eu acho que é o próximo, né? Portanto, irmão, estamos... Continua. Acho que já estava lá no 15 ou 16, uma coisa assim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Deixa eu abrir esse parênteses interessante aqui do adoção, gente. Porque às vezes você pode ler, no Brasil e no Ocidente, a adoção é pejorativo. Falar que você é um filho adotivo, dá até dó, né? Poxa, foi abandonado pelo pai, ai meu Deus, que coisa e tal. Só que na cultura dos romanos, isso não era pejorativo. Ser um filho adotivo tinha mais valor do que ser um filho biológico. Sabe quem é que adotava os filhos? Os imperadores. Se você ver na história, você vai ver. Não precisa nem ir na Bíblia. Só você ver na história, os imperadores romanos. Eles não tinham herdeiros e eles iam lá e adotavam uma criança. E preparava aquela criança para suceder o trono. Por isso que ele está escrevendo na cultura dos romanos. E dizendo assim, olha, vocês... estão sendo filhos por adoção. Quando o romano lê aquilo ali, tem um valor muito maior. Então não é, nossa, eu não era filho de Deus, agora o pai me adotou. Para nós é pejorativo, mas para eles não era. Então, vocês receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, ou seja, ainda mais filhos, com ainda mais direitos. Ser um filho adotivo era a garantia que aquela pessoa que adotou nunca mais ia poder abandonar. Um filho biológico podia até ser abandonado, mas um filho por adoção, pode pesquisar isso que eu estou falando. Pesquisa a história dos romanos e vocês vão ver essa informação muito importante. Então ele fala assim, o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então olha que forte, gente, o Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele permite que a nossa relação com Deus seja tão próxima, tão próxima, tão próxima, que o próprio Espírito, por meio desse Espírito, nós podemos clamar Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Papaizinho. É a maior expressão quando um judeu queria se relacionar com seu pai de uma forma mais íntima, ele falava para o pai assim, Abba. Então é isso que ele está dizendo, Abba Pai, papaizinho. Então o Espírito de Deus que nós recebemos, esse Espírito que habita em nós, ele aproxima a nossa relação com Deus de tal forma que nós podemos olhar para Deus e tirar toda a formalidade da nossa relação. Então a gente vai orar para Deus e falar assim, amantíssimo e grandíssimo Deus, entro na tua presença agora, na beleza da tua santidade. Isso é uma relação muito distante. Pensa numa relação distante, gente. Não, isso é reverência. Querido, você tem reverência com seu pai? Você tem respeito pelo seu pai, não reverência. Na casa do pai, você abre a geladeira, não pede para abrir. Come a mistura do pai. O pai chega lá, cadê meu chocolate? Estava aqui, o menino comeu. Quando há intimidade, isso é muito natural. Agora, quando é uma relação fria, tem todas essas formalidades. Oh Deus, oh grandíssimo Deus, ai não sei o que e tal. E a gente relaciona com Deus muito distante. Mas esse Espírito ensina a gente a tratar Deus com muita intimidade. E dizer assim, Abba Pai, papaizinho querido, Pai amado, Pai lindo, ai como é bom estar com o Senhor. Isso é muito lindo. Agora só por meio do Espírito Santo que você pode fazer isso. Na carne não dá. Então você quer descobrir um cara que está na carne, vivendo na carne, na mentalidade da carne? Olha para a oração dele. Amantíssimo e grandíssimo Deus. Aquela formalidade toda com Deus. Não, com Deus você não precisa ter formalidade. Tenha respeito por Deus. Respeito, temor é respeito. Mas não precisa ter formalidade. Chega com Deus e abre o jogo. Deus, hoje não está bem as coisas, Deus. Estou com raiva até do Senhor. É muito mais bonito. Deus, eu estou culpando o Senhor por isso. É muito mais bonito você abrir o coração para Deus e rasgar a sua relação. Por que você vai se esconder de Deus se Ele já te conhece completamente, plenamente? Ele sabe quem você é. Então isso é muito interessante.
Quando você aprende pelo Espírito a ter essa relação com Deus. Continua, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Lembra que eu falei? Não é no nosso coração. O próprio Espírito, se você ver na sua Bíblia aqui está tudo maiúsculo por causa da definição ali do Data Show. Mas se você ver na sua Bíblia, está escrito assim, ó. O próprio Espírito, ou o mesmo Espírito, em letra maiúscula. E aí o de baixo é em letra minúscula. Está falando do Espírito do homem. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito de Deus faz essa afirmação dentro de nós. Você é filho. Você é filho. Por isso que é importante cultivar essa relação com o Espírito de Deus. Porque aí você não vai ficar mais escravo do medo. Você não vai mais ficar escravo da formalidade. Por quê? Porque Deus vai falar diretamente com você por meio do Espírito, dizendo assim: você é filho de Deus. Assuma esse lugar. Assuma essa posição. Assuma essa posição. Você é filho de Deus. É muito importante você desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é um negócio. Eu senti um arrepio aqui. O Espírito, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E a própria Bíblia vai estar recheada de exemplos aqui para mostrar que o Espírito de Deus é uma pessoa. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,19 está dizendo assim, ó. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. Como que uma pessoa pode apagar o Espírito? Como que essa pessoa pode apagar a presença de Deus? Quando ela despreza essa presença, quando ela ignora essa presença, quando ela é indiferente com essa presença, quando ela caminha na vida dela sem saber que existe habitação de Deus na vida dela 24 horas por dia. Então, não ignore o Espírito, não apague a presença de Deus na sua vida, não apague, cultive por meio do Espírito Santo o relacionamento com Deus. Se a gente for pegar e separar a Trindade, a gente vai chegar à seguinte conclusão: Deus Pai, aonde que está Deus Pai? Se a gente pudesse falar figuramente, onde que está o Deus Pai agora? Onde que está Deus Pai? No céu. Sentado aonde que a Bíblia fala? Num trono. E aonde que está o Deus Filho? Na direita do Pai. É o que a Bíblia fala. Então Jesus não está aqui. Mas quem é que está aqui? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que faz a morada em nós. Então essa relação com Deus sempre vai ser cultivada por meio do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a valorizar essa presença. Então não apagueis o Espírito Santo. Outra coisa interessante Efésios 4:30. Efésios 4:30. Olha como é que o Espírito Santo é uma pessoa. Diz assim a Bíblia: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí eu estava meditando nisso e até estudando sobre isso. O que é entristecer o Espírito Santo? Aí a pessoa fala: eu entristeci o Espírito Santo quando eu mexi na internet. Eu entristeci o Espírito Santo quando eu falei palavrão. Eu entristeci. Não, gente, é muito além disso. Não entristeça o Espírito Santo. Sabe quando que o Espírito Santo fica triste? Quando você não anda na posição que você deveria andar. Quando você não assume o lugar que você deveria assumir. A sua nova posição em Deus. Essa é a atitude que deixa o Espírito Santo triste. Quando você não assume esse lugar. Então, existe um novo lugar para você, uma nova natureza, uma nova mentalidade, para você andar nessa nova mentalidade. E você entristece o Espírito Santo quando você despreza essa mentalidade. Então, não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia também fala que nós precisamos cultivar isso. Efésios 5:18. Fala assim, ó: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer ir numa vigília. Ser cheio do Espírito Santo não é chegar lá e ficar falando língua toda hora. Tem gente que acha que essas maluquices todas. Não é, gente. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida guiada por Ele,
ouvindo a voz de Deus, se relacionando com a palavra. Nisso, andar no Espírito fala exatamente disso, você andar dentro da revelação da palavra de Deus. Isso é andar no Espírito, não é algo místico. O que é ser guiado por Deus? Ser guiado por Deus é ficar parado e ouvir a voz de Deus. Vira para a direita. Agora, pera, silêncio, estou ouvindo Deus. Esquerda. Tem uns pregadores que falam: Tô entendendo, papai, tô entendendo. Fala aí, papai, tô entendendo. Já viu esse maluco? Não, pode falar, tô entendendo. Não, gente. Andar no Espírito é andar pela palavra de Deus, por aquilo que o Espírito Santo está conduzindo você. É claro que tudo está alinhado com a palavra de Deus, tudo. Não é uma nova revelação, uma maluquice nova. Não. Efésios 4, 22. Põe para mim, por favor. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, a Bíblia está aqui dando uma figura de linguagem que a gente precisa o quê? Se despir desse velho homem, desistir desse velho Adão, desistir dessa velha natureza, se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo do quê? Tá percebendo, gente? Isso aqui não é uma combinação, é a Bíblia ensinando para mim e para você. A renovação é na mente. Diga assim: metanoia. Metanoia, gente, a renovação na mente. Não adianta nada. O pessoal costuma dizer o seguinte: por que o povo de Deus ficou 40 anos no Egito? Por quê? Porque na verdade, gente, 40 anos andando no deserto. Porque Deus libertou eles do Egito, mas a mentalidade deles continuou sendo de escravo. Eles continuaram pensando como escravo, fazendo como escravo, agindo como escravo. A hora que dava uma dor de barriga, deixa a gente voltar para o Egito de novo. Tudo. A mentalidade de escravo. Então nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada. Então ele fala assim: a serem renovados no modo de pensar e 24. A revestir-se. Então olha só, vou me despir de um homem, do velho homem, e vou me revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então esse novo homem foi criado para isso, para viver nessa nova realidade espiritual. Isso é tão interessante que até fazer a vontade de Deus, quando você tem o Espírito Santo, ser guiado por Deus é exatamente isso. Quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, é o Espírito de Deus. Então até a vontade que a gente vai ter de buscar a Deus, ela não é nossa. Então quando você tem vontade de buscar a Deus, quando você tem o Espírito Santo, essa vontade não é sua. É o Espírito de Deus colocando essa vontade em você para você buscar a Deus. A Bíblia vai dizer isso para nós, olha só que interessante. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer. Então eu quero buscar Deus. Quem é que está efetuando isso em mim? Deus, o próprio Deus. Então até a vontade que eu tenho de buscar Deus é o próprio Espírito de Deus que está colocando isso em mim. Então Deus é que opera em vocês tanto o querer quanto o efetuar ou realizar, de acordo com a boa vontade dele. Por isso que você se rende na presença de Deus, se rende para ele, se entrega para ele. Para de ficar o tempo todo olhando para a sua velha natureza, porque a sua velha natureza, ela sempre vai querer sabotar você, ela sempre vai querer te sabotar. Deixa eu só achar aqui um texto que eu anotei. Colossenses 3, do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Como que eu posso cultivar essa relação com Deus? Portanto, já que vocês Colossenses, é isso mesmo? Deixa eu ver. Isso mesmo.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Continua 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então a vida que Deus tem para nós, onde que ela está? Ela está em Cristo, escondida em Cristo. Então agora eu preciso fazer esse exercício do novo homem. Porque não adianta você achar que vai ser um transe. Não, você precisa fazer esse exercício de fé. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É assim que eu cultivo a presença de Deus. É assim que eu me encho do Espírito Santo, me relacionando com essas coisas. Assim que eu vou viver uma vida que agrada a Deus. Não é baseado num monte de regrinha. Uma regrinha, faz isso, faz aquilo, não. Então, na medida que você vai se envolvendo com as coisas de Deus, você vai perceber o Espírito de Deus ministrar você, conduzir você, guiar você. Amém? Você está entendendo? Dá uma glória a Deus. Para a gente encerrar, põe também para mim Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ou ande no Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer o desejo da carne. Porque existe essa guerra, né, entre carne e Espírito. Então se você viver no Espírito, se você viver conectado com o Espírito, desenvolvendo essa relação, cultivando essa relação, de maneira nenhuma você não vai satisfazer a vontade da sua carne, do velho homem. Porque o velho homem, ele de vez em quando ele quer ressurgir, de vez em quando ele quer se levantar. O 17, põe para mim o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então é muito importante essa relação de desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo. A partir de hoje, saia daqui com esse entendimento, dizendo assim: eu vou, a partir de hoje, cultivar esse relacionamento com o Espírito de Deus. Eu vou me aproximar dessa relação com o Espírito de Deus. E para a gente concluir, dentro do capítulo 8 ainda, eu finalizo por aqui. Põe para mim, por favor, capítulo 8, versículo 31. Não, é importante, tem uma parte que eu não falei, importantíssima. Romanos 8, 26. Outro papel importante do Espírito Santo que está dentro de Romanos, para a gente entender, isso aqui é importante. 8, 26 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Que fraqueza que é essa? Se você ver o contexto, você vai entender do que está falando. Fraqueza não está falando dos seus pecados cotidianos. Pode ser aplicado também. Mas a fraqueza que o Espírito Santo te ajuda é a fraqueza de não crer. Então isso é uma fraqueza, porque a gente já não tem essa fraqueza. Será que é? Será que está funcionando? Então o Espírito de Deus te ajuda na sua fraqueza, pois a gente não sabe como orar. Então é mais ou menos assim. Tem um bebezinho, a mãe tem lá um bebezinho. Aí o bebezinho começa a chorar, chora. Aí a mãe olha para o bebezinho. Aí a mãe vai lá e sabe, pelo choro do bebê, ela sabe o que o bebê quer. Isso é um dom de mãe, né? Ela olha para o neném e fala assim: tá cagado. Trocar. Tá com dor de dente. Então, a nossa relação com Deus é mais ou menos parecido com isso. Porque a gente vai falar com Deus, a gente não sabe como falar. Aí a gente teve um problema no relacionamento. Tive um problema lá no casamento. Aí esse problema no casamento foi tão sério, que aí na hora da minha oração eu falo assim para Deus: Senhor, eu queria um carro.
Porque o vazio, o problema foi no casamento, mas eu estou imaginando que se eu tiver um carro, vai resolver o meu problema. Aí eu vou lá e falo, Deus, eu quero um carro. Aí o que a Bíblia fala que o Espírito Santo vai fazer? Ó? Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, nessa posição aqui, ele funciona mais ou menos como um tradutor. Então ele vai pegar não o que você quer, mas o que você precisa, e ele vai levar diante de Deus. Pode ir o próximo versículo para você ver, ó, 27. Ele fala assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção. Ele sabe de verdade o que você está precisando. Ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a intercessão do Espírito é uma intercessão tão perfeita que ela não é baseada na nossa vontade, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então vale muito a pena você se lançar na presença de Deus, vale muito a pena você se entregar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, lidera a minha vida. Por isso que nós aqui temos uma filosofia como igreja, a gente não dá nenhum tipo de regra, não fica controlando a vida dos membros. Por quê? Porque se você tem a lei do Espírito dentro de você, você vai ser o melhor crente da face da terra. Não adianta a igreja tentar te governar, te controlar, saber onde você está indo, com quem você está andando, com não sei o que, com isso, com aquilo. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo vai te pastorear todos os dias. O próprio Espírito Santo vai te guiar todos os dias. E ele vai te guiar para a verdade. Ele vai te direcionar para aquilo que agrada a Deus. A Bíblia vai dizer, João 16:13. João 16:13. Papel do Espírito Santo. João 16:13. Vai dizer o quê? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele vai guiar você na verdade. O Espírito Santo te guia na verdade. Por isso que a gente desistiu desse negócio de querer botar um monte de regrinha. Cada crente tem o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo mora em você. Eu acredito que você tem o Espírito Santo. Eu acredito que você é guiado pelo Espírito de Deus. E ele vai te conduzir sempre para a vontade de Deus. Sempre para a vontade de Deus. Romanos 8:31. Uma vez entendendo isso, porque isso é revelação, isso é assumir a identidade, isso é saber quem eu sou em Deus. Uma vez entendendo isso, ninguém pode abalar minha relação com Deus, ninguém. E aí, Paulo vai fazer algumas perguntas que não terão respostas. E as perguntas de Paulo se manifestam assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo o seguinte assim, ó: o maior de todos é por você. Quem é que vai ser contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho. O que Deus tinha de melhor? O filho dele. Ele não poupou o filho dele. Ele não poupou o filho, mas entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça? Diga assim, de graça, todas as coisas? Isso é muito forte. Ele não poupou o que ele tinha de melhor. Ele entregou o melhor para nós. Deus não vai te dar o melhor, ele já te deu o melhor. Ele já te deu o melhor. E junto com esse melhor, tudo que Deus te der hoje não é melhor do que ele já te deu. Tudo que Deus te der hoje não é melhor do que ele já te deu. Ele deu o melhor para você. Continua. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, ponto final. Quem é o louco de fazer alguma acusação contra você? Se você entender essa realidade, ninguém mais vai te pôr para baixo. Ninguém mais vai te pôr para baixo. Se você andar nessa verdade, que sua vida muda. Porque isso é uma mentalidade. Poxa, você quer saber de uma coisa? Quem é o louco de acusar a mim? Quem vai ter a coragem de fazer qualquer acusação contra mim?
É Deus que me justifica, não é o juiz, não é o pastor, não é a igreja, é Deus que me justifica. Continua. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Que nós temos o céu ao nosso favor. Nós temos o céu ao nosso favor. Isso é empoderamento do Espírito. Querido, essas verdades dentro de nós nos empodera. Porque ele começa dizendo: olha, se Deus é por vocês, quem vai ser contra vocês? Aí você vai inchando. Ele fala: quem vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Aí você vai inchando. Aí ele agora vai dizer para você assim: quem vai condenar? Foi Cristo que morreu por você. E você vai crescendo. Você está empoderado pelo Espírito de Deus. Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Às vezes a gente fica pensando, nossa relação com Deus, está separada, não sei o que. Quem vai separar você do amor de Cristo? E aí ele vai dizer: será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? O que vai separar? Nada pode separar você do amor de Deus, nada. Fica firme nessa verdade, nada te separa desse amor. Nada te separa desse amor, é uma conquista de Deus para você. Continua. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Continua, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua. Pois estou convencido, convicção no meu espírito, pois eu estou convencido que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes. Você entendeu essa verdade? Às vezes a gente fica colocando em xeque a nossa relação com Deus. O demônio me tirou da presença. Não sei o que. Isso, aquilo, outro. Ele está dizendo para você que nada disso pode arrancar você desse lugar que Ele já deu para você. Continua, por favor, último versículo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu te dar uma notícia. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Eu vou fazer tal coisa para ver se Deus me ama mais. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. É uma realidade espiritual isso. E também nada do que você fizer vai fazer Ele te amar menos. Então não olha para essa relação com o velho homem. Olha para a mentalidade do Espírito e caminha nela, na verdade que Deus diz sobre você. Fica de pé nessa noite. Repita comigo essa frase: ninguém pode se meter na minha relação com Deus. Ninguém pode se intrometer na minha relação com Deus. Essa é uma verdade espiritual, meu irmão, sobre a tua vida. Ninguém, nem religião, nem igreja, nem pastor, nem regras, ninguém pode se intrometer na sua relação com Deus. Sai empoderado pelo Espírito nessa noite. Eu quero orar com você. Quero pedir para os irmãos já prepararem a ceia aqui. Nós vamos sentar à mesa.